Irmãos, eu peço para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler do 12 ao 17. 12 a 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 12 a 17. A palavra diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Assim que no passado eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra nesta manhã. Plante a Tua palavra no nosso coração. Faz-nos ouvintes, praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada, nós iniciamos aqui na igreja o curso de vida cristã para alguns irmãos que estão interessados em serem membros da igreja, em fazerem seu batismo, a sua pública profissão de fé. E nós temos 4 pessoas participando desta classe, né? Alguns de vocês já fizeram no passado essa classe, mas é um estudo interessante que mostra algumas coisas da vida cristã, algumas coisas que você vai enfrentar na vida, na tua vida espiritual, na tua vida que você começou a caminhar com Cristo. E lá, para o final do curso, tem uma lição que fala a respeito de testemunho pessoal, né? E eu queria parar um segundinho só nesse assunto. O que é um testemunho pessoal? É aquilo que você fala de você, né? De você, da sua pessoa, né? E é importante o testemunho pessoal, porque quando você fala o testemunho pessoal, as pessoas olham para você, olham para a tua vida. Talvez a gente não goste muito disso, tem gente que é tímida, né? Não gosta de falar de si, né? Mas na vida espiritual isso é importante, porque nós não estamos falando exatamente de nós estamos falando daquilo que Jesus fez na nossa vida. E quando a gente conta do nosso testemunho, a gente aprende isso no curso, ele fala para a gente ser breve, com poucas palavras, a gente fala o que a gente era no passado, o que a gente era antes de conhecer Jesus, e o que a gente é agora, depois que a gente conheceu Jesus, como a nossa vida foi mudada, como a nossa vida foi transformada. Por que isso é importante? Porque quando eu faço isso, eu estou mostrando para as pessoas que do mesmo jeito que aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida da outra pessoa também. A mesma experiência que eu tive na minha vida, a outra pessoa também pode ter. O texto de hoje que nós lemos é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, como vocês sabem, né? E ele está contando um pouquinho da sua experiência, da sua vida, do seu testemunho. É muito interessante a gente ouvir isso de Paulo. Os irmãos já começaram a ver essa carta semana passada com o pastor Itamar, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vocês se lembram, eu tenho certeza que o pastor Itamar falou isso para vocês, por que essa carta é chamada de carta pastoral?
ou epístola pastoral. Por que essa carta é chamada assim? Alguém sabe? Alguém sabe aí me dizer? Muito bem, vão anotando aí, tá? Importante, né? Uma carta pastoral, anota aí. É uma carta que foi escrita para uma pessoa, né? A gente tem algumas cartas assim na Bíblia, né? Paulo escreveu para Timóteo, Paulo escreveu para Tito, Paulo escreveu para Filemão, por exemplo, né? São cartas pastorais. As demais cartas foram cartas escritas ou para uma igreja, ou para uma comunidade, ou para uma região. Então, são diferentes, é para mais pessoas. Mas a carta a Timóteo, as duas cartas, elas foram escritas para Timóteo. E quem era Timóteo? Um jovem pastor que estava começando no ministério, era muito jovem ainda, tinha muitas coisas que aprender. Paulo tinha bastante paciência com ele. E ele estava aqui numa situação complicada, o Timóteo. Por quê? Porque os dois tinham trabalhado na igreja de Éfeso, agora Paulo tinha ido embora para outras missões, e ele tinha deixado Timóteo lá, para cuidar da igreja, né? Não era uma tarefa fácil. Então ele precisava de muitos ensinamentos, muitas instruções para dirigir aquela igreja. Então, à medida que a gente for estudando a carta, você vai vendo que Paulo está trazendo diversos conselhos para Timóteo, como ele se conduzir, como ele se comportar na frente da igreja, que jeito que ele tinha que fazer na frente da igreja. E são instruções muito importantes, né? Muito importantes. A grande preocupação de Paulo para Timóteo nessa carta, vocês vão ver depois, vai ser que começava já a entrar na igreja as falsas doutrinas. Nós temos falado para vocês sobre isso já há algum tempo, quando a gente está estudando as outras cartas. Por quê? Porque isso, depois que as igrejas foram organizadas, depois que as igrejas ficaram mais fortes, as falsas doutrinas começaram a entrar na igreja. E o que era uma falsa doutrina? Era alguma coisa que vinha com um ensinamento que parece que era certo, mas tinha desvios, tinha coisas diferentes. E para a gente combater isso, a gente tem que combater pela palavra de Deus, né? Por isso que é importante você leia a Bíblia, né? Para você combater as falsas doutrinas que podem entrar na tua casa, na tua vida, na família dos teus filhos, na igreja. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa saber, entender o que Deus pensa a respeito daquilo. E aí você vai estar fazendo corretamente. Paulo está orientando Timóteo quanto a isso. Estava entrando na igreja, o Paulo queria orientar. Era a principal preocupação dele. Essas falsas doutrinas criavam confusão na cabeça dos crentes. Vamos lembrar que eram crentes novos, não eram crentes maduros ainda na fé. Então eles ouviam as coisas, eles se interessavam. É mais ou menos como a gente que é novo na fé, alguns de nós, a gente escuta mensagens na televisão, escuta no rádio, escuta às vezes outras igrejas, e às vezes você escuta algumas coisas que não caem bem no nosso ouvido, né? Em vez da gente procurar lá na Bíblia, dar uma olhada, verificar se aquilo é daquele jeito mesmo, a gente acredita naquilo, aceita aquilo, recebe aquilo. É um erro, irmãos. A gente tem que avaliar de acordo com a palavra de Deus. É isso que o Paulo está ensinando o Timóteo a fazer. Aqui dos versículos 8 a 11, é interessante que nós não lemos esse trecho, depois você pode ler aí. O Paulo, ele está falando para a igreja que a lei em si, a lei que as falsas doutrinas vinham trazer, enchendo de coisas na cabeça deles, a lei em si não era ruim, era boa. A lei era boa. Se ela for usada do modo correto, da maneira correta, da forma correta. E o apóstolo Paulo, ele dá um bom argumento para isso. Ele fala o seguinte: olha, a lei é boa, só que ela não foi feita para quem é direito, para quem é correto, para quem anda direito na vontade de Deus, para quem faz as coisas certas. Para esse não precisa da lei. Ele vai seguir a vontade de Deus. A lei foi feita para quê?
para quem descumpre a lei, para quem não obedece, para quem é ímpio, para quem é pecador e não quer se regenerar, não quer se transformar. Para esses que a lei foi feita. Então, o apóstolo Paulo está dizendo de cara que ele não invalida a lei, né? A lei tem o seu valor, né? Mas ele está dizendo que a gente tem que seguir a vontade de Deus, aquilo que que Deus quer para a gente, né? A partir do versículo 12, então, irmãos, aí ele começa então a falar a respeito de um outro assunto que eu comentei aqui no começo. Ele começa a falar a respeito do seu testemunho de vida, as coisas que aconteceram com a sua vida. E as pessoas conheciam bem Paulo, conheciam a história do passado dele, conheciam a história do presente dele, né? E ele, na sua palavra, a partir do versículo 12, ele começa dando graças a Deus, né? Ele agradece a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, né? Ele era muito reconhecido da bênção de Deus na vida dele, porque ele não fez nada por Jesus, e Jesus fez tudo por ele. Ele não tinha nada para oferecer para Jesus da vida dele, mas Jesus deu tudo para ele. Ele que não merecia de nada, recebeu tudo de Jesus. E ele agradece aqui a Jesus por 3 bênçãos que ele recebeu, né? Ele agradece pelo fortalecimento, esse fortalecimento que foi o Senhor que deu para ele. Vamos lembrar, irmãos, ele era um perseguidor da igreja, ele era terrível, ele era bravo, ele prendia, ele fazia acontecer. O pessoal tinha medo de Paulo. Quando ele chegava, o pessoal fugia dele. E Deus teve essa bondade com ele. Então Deus o fortaleceu. Por quê? Porque ele teve que enfrentar todas essas coisas. Todo esse passado que ele teve que enfrentar. Não deve ter sido uma luta fácil para ele no começo. E ele também agradece a Deus porque ele foi considerado por Deus fiel. Deus deu alguma coisa para ele. Ele não merecia nada de Deus. Ele foi um perseguidor de Jesus. Ele perseguiu Jesus até a morte. Ele era irado contra Jesus. Ele era nervoso contra Jesus. E Jesus trata ele com tanto amor, com tanta fidelidade. E ele fala que ele foi considerado por Jesus fiel. Como que pode alguém considerar uma pessoa assim fiel? Como que alguém que prejudicou tanto, perseguiu tanto, correu tanto atrás de Jesus e da igreja de Jesus, dos membros da igreja de Jesus, agora Jesus o considera um fiel, né? Um fiel. Fiel que é? Uma pessoa que é digna de confiança. Então, ele se sentia diante de Jesus uma pessoa digna de confiança. Jesus olhou para ele e se importou com a vida dele e o chamou. E além do mais, ele agradece pela terceira bênção aqui, porque Deus deu um ministério para ele. Deus deu uma função para ele. Alguma coisa que ele tinha que fazer. Era alguma coisa muito especial. Ele ia ser alguém que ia levar a palavra de Deus para outras pessoas. Especialmente para os gentios, especialmente para os reis, para as autoridades. E foi isso que aconteceu na vida do Paulo. Então ele é muito agradecido a Deus pelas coisas que Deus fez com a vida dele. Mas ele, no texto que nós lemos, ele fala também o que ele era, lá no passado. Ele fala, eu era algumas coisas que vocês se lembram bem. Ele fala assim, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. Por que ele fala que ele era blasfemo? Porque ele falava mal de Jesus. Ele falava mal do caminho. Ele falava mal dos crentes. Ele falava mal da igreja. Por onde ele ia, ele falava isso. Era essa a conversa de Paulo, era isso que ele fazia quando ele era Saulo ainda. Então ele vivia blasfemando contra Jesus, contra a igreja, contra os irmãos. Ele era terrível nesse aspecto. Além de ser um blasfemo, ele era um perseguidor. Ele agia ferozmente. Ele ia
começando por Jerusalém, mas de cidade em cidade, invadia sinagogas, iam nas casas, para quê? Para encontrar cristãos. E se ele encontrasse cristãos, o que ele fazia? Levava preso, maltratava. Alguns ele testemunhava para serem mortos, apedrejados, como aconteceu com Estevão. Ele era um perseguidor feroz. Ele era tão dedicado a isso, que ele chegou aí em Jerusalém falar com os sacerdotes para pedir cartas de apresentação para ele, dando autoridade para ele chegar nas sinagogas e prender quem estava lá e que seguisse a Jesus. E ele recebeu essas cartas. E a gente sabe que ele estava indo para Damasco, quando ele conheceu Jesus, com essas cartas na mão. Para quê? Para prender crentes lá em Damasco, para atuar lá contra a igreja. Mas ele falou também aqui no texto que ele era implacável. Ele era implacável. Ou seja, ele não tinha dó. Ele não tinha dó. Ele era dedicado a essa causa. Ele fazia isso com prazer e com devoção. Por que ele fazia com prazer e devoção? Porque ele achava que estava agradando a Deus. É incrível, né, irmãos? Ele perseguia Jesus, perseguia a igreja, porque ele achava que estava agradando a Deus com essa atitude. Coisa terrível. Mas ele fala no texto aí que ele fez isso tudo por ignorância da parte dele, por não conhecer, por não saber, e porque ele era incrédulo quanto a Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Ele não acreditava que Jesus era aquele prometido do Velho Testamento, aquele que viria para trazer a redenção para o povo. Ele não acreditava nisso. Ele está contando o testemunho dele, irmãos. Ele está falando do testemunho dele. Depois ele fala assim, mas a misericórdia do Senhor alcançou ele pela graça de Jesus. Então, aquilo que ele era de ruim, a presença da misericórdia de Deus na vida dele, transbordou em graça. Essas coisas que é difícil da gente entender, difícil da gente compreender. Como que o coração do ser humano muda dessa forma? De um sujeito tão vil, tão rude, tão difícil, tão duro, tão feroz, de repente se torna uma outra pessoa dessa forma. É a presença de Jesus, é a graça de Jesus, é a misericórdia do Senhor que entrou na vida dele. A misericórdia de Jesus trouxe luz para o coração dele, para a vida dele. E o coração dele, que era cheio de trevas por causa da situação que ele era incrédulo, agora ele via, agora ele entendia, agora ele compreendia o que aconteceu em todo aquele tempo. Por que ele não aceitava Jesus? Por que ele não entendia essas coisas? Mas ele vê tão claramente agora. E aí, para você, talvez seja fácil você pensar agora, né? Mas por que eu entendo isso tão facilmente e aquele meu parente não entende? Por mais que eu fale para ele, parece que ele não entende. Aquela outra pessoa lá do meu serviço, eu já falei com ele, ele não entende, ele não compreende, ele não consegue entender. Porque enquanto Jesus não fizer a obra dele no coração da gente, a gente não vai compreender. É preciso que Jesus faça a obra dele nas nossas vidas. E nós temos que orar por essas pessoas que nós estamos falando aqui. Que a gente tem falado para eles não concordam, não aceitam, não recebem. A gente tem que orar para que o coração deles sejam amolecidos, abertos pelo Espírito Santo, para que eles possam compreender essa misericórdia maravilhosa, esse amor maravilhoso de Deus. Ou seja, alguém que foi como Paulo, agora é alguém que é outra pessoa. Ele que aqui no texto, de repente ele fala, eu era o pior dos pecadores. Porque na situação dele, como perseguidor de Jesus, ele se achava o pior dos pecadores.
E o pior dos pecadores recebeu a redenção, a plena redenção. Agora ele está na graça. Ele está na presença de Jesus. E agora a situação do Paulo é outra. O que ele quer ser? Ele quer ser um modelo. Ele quer ser um modelo. Então ele fala assim, por que Jesus usou a mim, que eu era tão desse jeito, tão mal, tão ruim, tão vil, para que eu fosse um modelo, para que a minha vida fosse um modelo. Do mesmo jeito que eu tratava as pessoas com furor, com ódio, prendendo, levando para a prisão, lá para Jerusalém, agora eu quero libertá-las em Cristo Jesus. Agora eu quero falar do amor de Deus. Lá em Atos capítulo 8, versículo 3, tem um texto que fala como Paulo agia. Fala assim, Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Paulo era assim antes. Era assim. Mas depois que ele conheceu Jesus, que ele passou a pregar o evangelho, que ele passou a visitar muitos lugares, abrir igrejas. E lá em Atos 26 ele fala assim, que ele entendeu que era uma dura coisa ficar dando coice num aguilhão. Você sabe o que é um aguilhão? É uma vara comprida com ferro na ponta, que quem cuida de animais usa para cutucar os animais, né? A vaca, o boi, o cavalo. Então ele está falando que é duro você ficar dando coice no aguilhão, né? O animal não gosta de dar coice no aguilhão, ele se afasta. Quando o vaqueiro vem lá e cutuca ele, ele sai fora. Por quê? Porque Paulo entendeu. Ele entendeu o amor de Deus. Agora ele era modelo. Para quê? Para que as pessoas, quando olhassem para ele, vissem a obra de Jesus na vida dele. Vissem o que ele tinha sido, o que ele era agora. Se antes ele batia, prendia, era o tal, agora ele apanhava. Era apedrejado, era açoitado, ia para a cadeia por causa do evangelho. Mas onde quer que ele fosse, ele estava pregando o evangelho. Ele não deixava de falar de Jesus. Era como se Paulo estivesse dizendo com a sua vida, isso aconteceu com a minha vida. Pode acontecer com a tua também. E essa é a mensagem que Paulo gostaria que a gente estivesse trazendo para a igreja daquela época e para a igreja de hoje. Aquilo que Jesus fez na tua vida, aquilo que você precisa falar para os outros. Às vezes a gente acha tão difícil da gente dar testemunho, mas na realidade é simples. É contar a tua história, contar a tua história de salvação, contar o que Jesus fez na tua vida, como você era antes, como você é agora. Simples assim. É que a gente às vezes fica achando que a gente precisa falar uma coisa extraordinária para outra pessoa se converter. Não, você não precisa da tua história para a pessoa se converter. A pessoa precisa de Jesus. E quando você dá o testemunho seu, você está falando de Jesus para outra pessoa. Você está mostrando que Jesus está presente na sua vida e está agindo na sua vida. Esse é o grande desafio desse texto para nós, né? Para a gente se tornar instrumento nas mãos de Deus. Paulo foi instrumento usado por Deus. Deus o chamou, ele obedeceu, ele se preparou, e ele foi. Ele caminhou. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse, o que Jesus chamou ele para fazer. Ele foi instrumento usado tremendamente por Deus. Para quê? Para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Irmãos, ontem nós tivemos aqui uma ministração para a igreja. Dia da visão a gente chamou. Era para toda a igreja. Pena que muitos irmãos não vieram. Tivemos uma palavra muito boa do pastor Ney, da Igreja Batista lá de Sumaré. E tivemos compartilhando no grupo a respeito do que nós ouvimos e da nossa função como igreja, como servos de Jesus, como membros dessa igreja e como participantes de célula. Você participa de alguma célula,
Você faz parte de alguma célula. E uma coisa que nós vimos aqui, e nós levamos para o nosso coração, todos que estiveram aqui ontem, é o seguinte: todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Não adianta a gente falar assim, o pastor prega, o pastor fala, o presbítero é responsável, o líder de célula é o responsável. Não, não. Todos nós somos responsáveis. Eu sou responsável, você é responsável. Você tem que falar para alguém. Você que tem que falar para o teu vizinho. Não sou eu que vou falar para o teu vizinho, é você. Não sou eu que vou falar para o teu parente, é você. Eu tenho que falar para o meu parente. Eu tenho que falar para o meu vizinho. Cada um precisa fazer isso. E uma maneira é você trazer ele para a célula, convidar ele a vir para a célula, convidar ele a vir para a igreja, fazer amizade com ele, se envolver com ele, convidar ele para um cafezinho, convidar ele para um bate-papo, fazer relacionamento com ele. E aí você vai mostrando quem é o Jesus da tua vida. O que Jesus fez na tua vida. Não é da primeira vez que a gente consegue fazer isso. Mas a gente faz amizade e depois a gente mostra. E Paulo, irmãos, depois dele refletir essas coisas aqui que ele foi falando, ele ficou assim tão cheio da graça de Deus, que ele, aqui no último versículo, ele fala uma doxologia. Sabe o que é uma doxologia? É alguma coisa que a gente fala assim para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, né? Ele fala assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todos sempre. Amém. Ou seja, o coração do Paulo estava cheio de alegria por causa do que Deus tinha feito na vida dele. Irmãos, eu queria falar para você que o nosso coração, o meu e o seu, possa transbordar dessa alegria, dessa plena satisfação da gente ter um Senhor Jesus na nossa vida. E que isso possa transbordar mesmo, sair para fora. Que as outras pessoas consigam ver, que a gente consiga falar. Eu estava conversando com alguém essa semana, a pessoa falou assim para mim, a gente às vezes até nem quer falar, mas de repente a gente já está falando de Jesus. Porque isso é natural nas nossas vidas. Está dentro da gente, está lá dentro. O próprio Espírito Santo põe para fora. Então, se disponha a você contar o que Jesus fez na tua vida. Assim como Paulo fez aqui. Fale a respeito da obra de Jesus na sua vida. E seja bênção para muitas pessoas. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço pelo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me chamou lá atrás, me tirou lá atrás de onde eu estava, me trouxe para a tua presença. Eu te agradeço por isso, porque o Senhor usa as nossas vidas conforme a tua vontade. Eu quero ser útil na tua presença, Senhor, a cada dia. Me ajude a ser cada dia mais útil, Senhor, a fazer a tua vontade, a fazer aquilo que o Senhor quer. Abençoa esta igreja, abençoa a vida dos irmãos. Que a gente faça transbordar o teu amor para as outras pessoas, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que são nossos amigos, nossos conhecidos, nossos parentes, nossos vizinhos. Que a nossa vida possa irradiar a gloriosa presença de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.